O que você faria se entrasse em um mundo infernal de desafios propostos por um deus maligno e tivesse a habilidade de retornar no tempo sempre que morresse? O nomeado Ceifador Negro ganhou a habilidade de retornar no tempo sempre que morresse. Uma habilidade única, mas que só poderia ser utilizada por 100 vezes. E agora ele está na sua 99ª tentativa. Ao entrar na última sala do 20º desafio, ele se depara com alguns pré-requisitos, onde para entrar na sala do grande e último chefe eram necessárias 5 pessoas para desafiá-lo. E o Ceifador Negro está ali sozinho, e o sistema simplesmente o eliminou, sem mais nem menos. E assim se inicia nossa obra, chamada de A Centésima Regressão do Jogador de Nível Máximo. Então, já maceta o botão de gostei, se inscreva no canal e, sem mais delongas, partiu para o vídeo. Após o desfecho do 20º andar, a regressão de número 100 é realizada com sucesso para momentos antes da virada do ano e do início dos desafios que cairiam sobre a humanidade. Quando a virada de ano ocorre, uma voz majestosa e doce ressoa a todas as pessoas, mas mesmo com uma voz tão doce, as suas falas são repugnantes e estão condenando a humanidade a seus caprichos. Todo o público fica aflito, mas também encantado. As pessoas não se conformam com tais palavras proferidas pelo ser à sua frente, que mais parece um anjo, e de fato se denomina um anjo. Um dos homens no meio do público exige que este anjo dê explicações dessas fantasias que está falando e se explique também do fato de tê-los chamado de vermes. Mas antes que ele possa terminar a sua frase, sua cabeça é explodida apenas pelo olhar do anjo. Então, este anjo completa dizendo que como um humano inferior se atreveria a falar com o ser superior e belo desta maneira. Mas seu olhar subitamente volta a ser doce e gentil, e ela começa a explicar do motivo de ter vindo a este mundo, que no primeiro dia de cada mês, por 20 rodadas, os humanos serão jogados dentro de uma dimensão para jogar um joguinho, e caso sobrevivam e completem o que o jogo pede, poderão retornar para sua realidade com recompensas. Mas também informa que nem todos irão sobreviver, apenas a metade dos participantes em ordem de conclusão, ou seja, todos devem participar e contribuir significativamente para não serem aniquilados. Mas os humanos que irão participar deste evento são apenas os que têm idade entre 15 até 29 anos em todo o planeta. E o total de participantes será de 1.801.029.290 pessoas. E neste exato momento, a primeira rodada estaria prestes a começar. Então, o mundo se apaga e retorna para uma dimensão vazia. Cada pessoa está sozinha em sua própria dimensão. E nesse mundo, as pessoas poderão fazer uma única vez uma espécie de customização de si mesmos para entrarem nos eventos. O nosso protagonista aparece, novamente escolhe o nome de Ceifador Negro. E pela 100ª vez, ele está de volta. Diversas pessoas são transportadas para o mesmo nível juntas. De fundo também aparece Huang, um personagem que tem uma certa ligação ruim com o nosso protagonista. O anjo novamente aparece neste campo e dá explicações como essa dimensão funciona, em como podem observar os seus próprios talentos, pontuações, níveis e atributos, como se de fato fosse um jogo em realidade aumentada. Ela ainda apresenta a todos com uma runa, um item único que só poderá ser usada no primeiro nível, e o bônus e poder que dará depende da sorte de cada um. Ao finalizar suas explicações, dá início à rodada de desafios, invocando um enxame de goblins no campo. As pessoas em geral têm certo receio de avançar nos monstros e ficam espantadas com o cenário. Porém, o Ceifador Negro se posiciona à frente de todos e parte para o ataque sozinho. Ao olhar para trás, lembra-se que toda vez é a mesma cena. O medo e o terror se espalham e tomam conta das pessoas normais, e eles presenciam o choque
de terem que matar ou morrer, e muitos simplesmente congelam. Fugir não é uma opção. Todas as áreas de desafios têm um cerco para prevenir isso. O anjo está de cima, observando o campo, e tem um certo interesse no humano com o nome de Ceifador Negro. E ali ela fica boladona com o sistema porque não consegue ver mais detalhes sobre ele. E muito provavelmente este anjo seja algum de classe baixa, já que não consegue acessar essas informações. O Prata continua bagaçando os goblins na porrada e massacrando eles. Em um momento de respiro, ele para e confere a sua janela de habilidades. Ali ele upou alguns níveis, então coloca todos os seus status em agilidade, explicando que esse é o melhor status inicial porque uma pessoa comum poderá dar mais ataques e desviar mais facilmente. E ele continua na porradaria do campo de batalha, até que o marcador dele alcança o requisito mínimo de 100 goblins eliminados, e uma luz desce nele como uma confirmação de finalização do evento. E o fato do protagonista ter aniquilado igual maluco esses goblins foi para alcançar a posição dentro do top 3 de primeiros lugares no ranking geral e conseguir melhores recompensas iniciais. Aqui, ele ganha o bilhete para escolher uma arma de baixo nível por ter ficado em primeiro lugar em sua região, e também ganhou um baú especial por ter ficado em primeiro em todas as regiões. Aliás, só para complementar também uma bagatela de 1000 moedas de ouro. Usando a sua primeira recompensa, ele escolhe um punhal pequeno como a sua arma primária. E ao olhar para os seus status novamente, percebe que lá existe um título que não havia antes, chamado de O Jogador da Última Viagem. Mas ignorando isso, ele também usa o fragmento da runa que havia ganhado do anjo. Mas essa runa deu os mesmos poderes que ele já havia desde a sua primeira regressão, que seria de regressar no tempo. Porém, como em sua alma já existia uma gravação dessa, a runa foi rejeitada. Porém, o título secreto dele se ativou, e ele mesmo explica que títulos são mais importantes do que runas, dão mais poderes e capacidades além de atributos, porém são extremamente mais difíceis de conseguirem. E agora ele havia um título que poderia trazer ele à vida apenas por uma vez e no mesmo tempo, sem precisar regressar. Roubado, primeiro hack. Tempos depois, o evento se encerra finalmente. O protagonista faz um pedido ao anjo, e ele diz que as recompensas dadas ao primeiro colocado eram muito ruins, e ele queria algo melhor, cobiçando algo a mais. E claro, o anjo fica bolado novamente com tamanha arrogância de um pequeno ser humano e até se imagina matando este humano. Porém, como ela já havia usado sua habilidade de uso único mais cedo, não poderia fazer isso diretamente. E não é como se ela não pudesse matá-lo, mas não está permitida matar humanos se não for diretamente com as suas habilidades. Então ela sim promete que vai dar algo a mais para ele, e o leva para um local sem testemunhas, e começa a maquinar em sua mente maneiras de matá-lo. E até mesmo fica furiosa com a sua pertinência em desejar algo a mais do que lhe foi dado. E no momento que ela se vira para decretar a pena de morte, uma bifa é dada pelo prota direto na carinha angelical dela e a faz sair voando por muitos metros. Ainda no chão, ela não entende e entra em uma espécie de choque de como que um pequeno humano poderia acertar o seu rosto. E antes que possa perceber, suas asas são agarradas e após um olhar afiado e frio, ele arranca uma das asas do anjo e diz que não tem necessidade de chorar. E logo após, começa o processo de arrancar a outra asa enquanto o anjo fica em total agonia de dor. Após arrancar ambas as asas, ele diz que ela não poderá mais fugir e que sabia o que ela planejava, que iria assassiná-lo com uma pequena adaga e ficar tirando uma com a cara dele enquanto morria. E ainda profere o nome do anjo, a chamando de Biriel. Em seguida saca do seu inventário a sua nova adaga. E Biriel fica sem entender como que este humano saberia o seu nome e como que ele saberia as coisas que ela estaria pensando. Porém, ela faz diversas ameaças, mas logo depois muda o tom, dizendo que poderia ajudá-lo, que se precisasse de informações ou qualquer coisa o daria. Mas o protagonista é implacável e poucas ideias, e simplesmente atravessa o peito do anjo com a sua lâmina. Já com o corpo estirado ao chão,
Novas notificações sobem confirmando que o primeiro jogador a matar um anjo havia sido o Prota, e por isso ele ganhou o título de Primeiro Matador de Anjos, onde os atributos ao enfrentar um ser sagrados seriam duplicados. Junto do seu corpo, ele também adquiriu o sangue de anjo e a runa da matança. A runa ele assimilou ali mesmo, e ela dá efeitos de aumentar todos os atributos em 1% para cada alvo morto, até um total de 100%. Isso aqui é puramente hack, puramente muito hack, muito, muito. Mas a peça mais importante deste abate era o sangue de anjo, dado ao primeiro matador de anjos. Essa poção daria a classe única ao jogador, a classe de ceifador, uma raça que é inimiga natural dos anjos. E é explicado que existem diversas classes e subclasses, onde para mudar seu tipo, poderia ser possível através de pré-requisitos ou caçadas executadas, mas as classes únicas eram ainda mais exclusivas e detinham um patamar de poder muito, mas muito maior, e só eram dadas às pessoas que cumpriam certos requisitos específicos dentro dos eventos. E ali, ele vê o corpo do anjo se esfarelando, e uma nova notificação sobe ao mundo, informando o término da primeira rodada de eventos. As pessoas voltam para os seus corpos e percebem que o tempo que se passou do outro mundo também se passou nesse. Porém, muitas pessoas ao redor não acordavam e são dadas como mortas. E podemos ver que esse cara aí, assim como muitos, não tem um pingo de sanidade, achando essa loucura muito louvável. E esse que aparece é o grupo de delinquentes de Huang, que estão procurando pelo seu garoto de recados, que no caso é o nosso prota neste mundo, que passou por maus bocados para este grupinho antes do mundo virar de cabeça para baixo. As pessoas começam a estranhar que, mesmo voltando à realidade, ainda podem usar a sua janela de status, ou seja, os seus poderes seriam mantidos no mundo real também. Obviamente, isso causaria um desastre, e já podemos observar isso pela cara do delinquente. Essas pessoas que retornaram com poderes são chamadas de jogadores. E do outro lado, o nosso prota tem o mesmo pensamento, que ele precisará desde cedo controlar os nomeados jogadores para que o mundo não entre em uma era de caos. E também tem algumas pessoas em mente que deseja recrutar para que possam trilhar o caminho até o 20º desafio juntas, mas vai aguardar antes de agir. Após toda essa comoção, o prota chega em casa e lá encontra Ryu, o seu irmão mais novo, que está dormindo, e é explicado um pouco sobre a sua história e de sua família. Bem, eles eram uma família normal, até que um trágico acidente levou os seus pais, e com isso várias mudanças aconteceram em suas vidas. Afinal de contas, eram duas crianças sozinhas no mundo. Mas como todo irmão mais velho, ele acorda o seu irmãozinho às pressas, dizendo que precisam sair dali e dar uma volta, e que o mundo agora está um caos, e vai explicar tudo isso no caminho. Já na rua, ele passa uma visão geral do que está acontecendo e sobre o tal anjo descer ao mundo. Isso traz uma preocupação gigantesca ao seu irmão. Afinal, ele era sua única família e se vê em uma posição onde o seu irmão mais velho está sendo enviado a uma dimensão com desafios mortais. Depois dessa conversa, o prota avisa que eles estão indo encontrar Bang Tae-gyu em seu esconderijo. Ele seria o líder dos delinquentezinhos da turma do seu irmãozinho, e afirma que sabe quem eles são e o que está acontecendo. E ainda se recorda que, na sua primeira regressão, o seu irmão voltou cego para casa depois de ser espancado por esse tal de Bang, e prometeu a si mesmo que nunca mais deixaria algo assim acontecer a seu irmão. Claramente seu irmãozinho não concorda, mas ele é arrastado para lá. Já no esconderijo, somos apresentados rapidamente aos NPCs da ganguezinha. E ali um deles já tenta começar a zombar do prota, tirar uma com a cara dele. E podemos ver que o prota é poucas ideias e já partiu para a trocação franca. Deu-se logo a primeira porrada. Os demais foram apenas na sequência, uma porrada para cada um em comemoração ao ano novo. E na sequência, enfrenta Bang. Na realidade, enfrentar é até uma palavra forte, ele dá uma surra fácil nele.
enquanto questiona se está doendo e apenas afirma que não deveriam ter mexido com o irmãozinho dele, enquanto começa a torturar o NPC, quebrando as suas mãos e afirmando que caso ouse fazer qualquer coisa a seu irmão novamente, irá caçá-lo e eliminá-lo. Depois de toda essa violência gratuita, Ryu pergunta como seu irmão conseguiu fazer isso, se por acaso eram artes marciais. Mas seu irmão responde que os jogadores convocados podem usar suas habilidades no mundo real, enquanto mostra os seus poderes novos. E galera, até agora não foi revelado o nome real do Prota. É apenas Ceifador Negro ou Irmão Mais Velho, enfim. Vamos manter assim até para criar um clima de suspense para quando o nome for revelado. E isso se por acaso ele for revelado. Ele também esconde várias coisas do seu irmão, várias informações, não revelando que é um regressor, porque na sua regressão de número 11, o seu irmãozinho foi sequestrado por outro jogador, porque ele sabia dessas informações. Mas depois disso, eles têm um dia super normal, indo na conveniência, pedindo comida, trocando uma ideia toda fofa de irmãos. Até o Prota ir sacar todo o seu dinheiro no caixa eletrônico do Banco do Brasil e depois apostar tudo na Mega da Virada, enquanto o seu irmãozinho diz que é pura loucura. Mas aqui nós já sabemos o que pode acontecer. E aleluia, temos um protagonista que volta no tempo e aposta nos números da Mega. Esse aqui sim está à frente do nosso tempo, pensando em ficar rico. A cena se inicia com ambos os irmãos em casa e Ryu está muito desesperado e não para de roer as unhas, dizendo que jogaram fora todas as suas economias enquanto assiste o sorteio se desenrolar pelo celular. Mas, ao perceber que os números da sorte estavam vindo na sequência que estava no seu bilhete, ele começa a esboçar uma felicidade surreal. E ali mesmo ele já começa a comemorar quando viu que eram os bilhetes sorteados. Mas ele estranha que seu irmão não está tão animado assim, e o Prata só recobra que ele também já ficou feliz nas primeiras vezes que ganhou. Mas, ao repetir o processo e repetir e repetir e repetir tantas vezes, isso ficou como algo comum. E ainda em pensamento se recobra que precisa fazer muito dinheiro, o quanto antes, porque em um futuro muito próximo, a economia e a inflação vão estourar no mundo, e muitos itens úteis para os eventos serão comercializados com valores altíssimos. O seu irmão interrompe esses pensamentos e afirma em como que vão resgatar todos os prêmios, porque são mais de 100 bilhetes iguais. Porém, o seu irmão mais velho diz que ele não precisaria se preocupar com isso e já pula para a cena seguinte, onde ele está no local para buscar as recompensas. E, claramente, ele causa um baita de um spam no NPC que entregaria o prêmio, afinal de contas, eram mais de 100 bilhetes iguais e premiados. O tempo se passa e a cena pula. Huang aparece no apartamento do Prota e ele está extremamente irritado, dando coices e pontapés na porta para que ele abra. Ali só faltou ele xingar a mãe para abrirem essa porta. E ele está desse jeito porque, no dia anterior, o Prota apenas o encarou de uma maneira séria, e é só por isso mesmo, não tem outro tipo de explicação. Já dá pra ver que esse tipo de personagem aqui é o lunático da história. Enfim, ele prossegue xingando e proferindo 1000 palavrões para o Prota, aonde vai matar ele quando encontrar e blá 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 blá. Porém, ele é interrompido por um velhinho, que se diz ser o dono do apartamento. E ele diz que a família que ali morava tinha ido embora ainda nesse dia mais cedo, e que o quarto estaria vazio. Huang, sabendo disso, fica novamente puto, e imagina que muito provavelmente eles devem ter fugido dele. A cena já pula para os irmãos se admirando com a vista do seu novo apartamento, onde tem até um segurança privado, e tudo ali realmente é muito chique. Ao subir no apartamento, Ryu questiona se não seria melhor eles irem para um lugar mais barato para não ter que gastar muito dinheiro. Porém, o Prota diz que ali era um dos lugares mais perfeitos possíveis porque havia muita segurança. Então é explicado que no primeiro dia de cada mês, quando se iniciam os eventos, os jogadores por si sofrem uma espécie de sonolência pesada e ficam à mercê do mundo, totalmente vulneráveis a problemas externos e principalmente assassinos contratados por outros jogadores.
E isso faz o seu irmãozinho entender do porquê eles estarem em um apartamento tão caro assim. Já no dia seguinte, o seu irmãozinho diz que vai sair para buscar alguns bolinhos para entregar para os vizinhos. É como se fosse uma espécie de boas práticas e mostrar que são pessoas gentis e boas. Enfim, o que causa até uma certa estranheza no Prota, porque ele não se recordava de, em algum momento, em uma das suas 99 vidas, isso ter acontecido. Porém, ele topa ir fazer isso junto com seu irmão. E eles matam um baita de um tempo fazendo isso, dando agrado para os vizinhos do prédio, passando de andar por andar, conhecendo as pessoas. E por último, eles vão ao último andar, onde ali é dito ter uma cobertura, e eles até discutem que quem moraria ali provavelmente seria alguém mega ultra power rico. Eles tocam a campainha algumas vezes, mas ninguém acaba se apresentando. E no momento que iam embora, uma famosa atriz chamada Seo Arin e o seu agente chegam neste andar, e parece que ela é dona daquilo ali. De início, o agente é bem grosso com eles e os ignora também, enquanto chama a mocinha para dentro de casa. O irmão mais novo fica eufórico de ter visto a beleza dessa atriz. Parecia como um anjo. Na cena seguinte, já dentro do apartamento de Arin, ela e seu agente, que se chama Ho Won, estão discutindo sobre as preocupações de sobreviver a partir de agora. Isso porque vários artistas famosos morreram na primeira rodada e todos eram muito conhecidos. Mas ela conseguiu sobreviver, e isso foi por estar junto do seu agente. E ele afirma que não vai deixar nada acontecer com ela e vai continuar a protegendo, não importa o que aconteça. Bom, os dias acabam se passando e finalmente estamos no dia 31 de janeiro, minutos antes do grande evento se iniciar. E ali, os irmãos se despedem. E claro que o mais novo fica todo choramingando porque seu irmão vai ir para um evento de vida ou morte. Mas ali, acabam se despedindo até de maneira fofa. Então, como um clarão, as pessoas do mundo inteiro são transportadas para o evento. O Prota aparece em um campo e uma porrada de NPC já o reconhece. Todos ficam espantados com o dito cujo ceifador negro, aquele que massacrou os goblins na primeira rodada e ficou em primeiro lugar no ranking geral. E como se fosse uma repetição de eventos, um novo anjo aparece na frente de todos. E claro, que é um anjo diferente. E essa mesmo diz que vai substituir o anjo responsável por esse setor, por um infeliz acidente que ocorreu com a antiga. Claro que todos esses anjos também têm a cara de uma diaba que quer ver a dor e sofrimento e a euforia de todos. E com isso, a segunda rodada tem início. Sobe uma notificação e é explicado que, nesta rodada, as pessoas devem escolher um representante. Mas a galerinha fica em dúvida ainda do que seria isso, para que um representante? E o anjo então entona aí uma explicação, que um representante é como um comandante. Alguém que terá o poder e o direito de comandar outros humanos forçadamente. E finaliza dizendo que em 3 horas iniciará a votação. E nesse meio tempo, eles devem discutir entre eles quem que seria o seu comandante. A galerinha até fica feliz, porque entendem que não é um evento de mata-mata, que eles não precisam correr por suas vidas. Porém, o Prota decide não ficar escolhendo representante nessa ladainha, e ainda em pensamentos diz que se existe uma missão principal, isso culminaria em missões extras, e aí ele iria atrás da missão secreta do segundo andar, que levaria ele para sua próxima promoção de classe. E para que isso seja possível, ele precisará alcançar o nível 10 o mais rápido possível. E ele realiza algumas andanças entre os caminhos do segundo andar. Ele sabe onde chegar para encontrar os monstros que ali estão. O que na verdade eu acho até um pouco estranho, porque se vocês pararem para pensar, o próprio anjo disse que a missão era só escolher representantes. Mas tem monstros nesse campo que não deveriam ter. Afinal, é uma missão de votos apenas. Ou seja, esse jogo da obra está bugado. Queria dizer apenas isso, detalhe importante. Retomando, a cena pula para uma pequena carnificina que foi realizada pelo Prota. E até aqui,
ele já matou 50 dos 100 monstros que parecem ser os objetivos secundários dele neste mapa. Então, ele chega ao nível 9 e ali abre seus status e atribui tudo isso em agilidade. Em um certo momento, ele percebe que alguém o seguiu e fica até inconformado de não ter notado até agora essa pessoa. Então, ele faz uma pose de malvadão e avisa para a pessoa se mostrar. E quem sai da tocaia, por incrível prece do destino, são os seus vizinhos, que eles toparam anteriormente, a atriz e o agente. Claro que eles não reconhecem o ceifador negro como seu vizinho. Eles até avisam que não vieram atrás dele com propósitos ruins, e ao olhar para o agente, o prota se recorda que ele, essa pessoa, era o braço direito de um jogador chamado Genon Clock, ou para facilitar, aquele que detém o título de Demônio Celestial. E esse era um dos alvos do prota. Mas, se por acaso ele estiver ao seu lado, isso provavelmente iria melhorar muito as possibilidades do seu futuro. Ainda completa que quem realmente ele precisa recrutar para o seu grupo, na verdade, seria uma tal de sacerdotisa que acompanhava o grupo do Demônio Celestial, mas acaba não revelando mais informações. Porém, voltando ao presente, Arin diz que vieram atrás dele com a proposta de cooperarem neste mundo. Mas, obviamente, o prota rejeita, dizendo que cooperar é quando ambos os lados precisam um do outro, e ele não precisava daqueles dois, enquanto dá as costas e vai embora sem falar mais nada, estilo B10 mesmo. E quando o prota sai, Arin cai no chão e diz que entendeu porque ele era o primeiro no ranking. A pressão emanada dele era extremamente intensa. Ambos decidem então ir caçar nessa região também para não ficarem para trás e seguirem os exemplos do ceifador negro. Em um determinado trecho da floresta, o prota se depara com alguns gnolls e diz que este era seu dia de sorte e sem muita enrolação, ele passa a peixeira em todos eles sem nenhuma dificuldade, eu diria até com uma falta de animação aqui dos escritores, né? Porque dava para colocar umas páginas bem bonitas aqui, mas enfim. Após essa carnificina não ilustrada, ele consegue a experiência suficiente para subir o seu nível para o 10 e assumir as condições do seu avanço. E a missão extra que aparece pede que o prota adquira um item de progressão para obter a classe. Ainda diz que normalmente isso deixa as pessoas um tanto confusas, porque não é bem explicado, mas os itens de progressão são basicamente fazer coisas de determinada classe. Por exemplo, um guerreiro precisa aumentar a sua força até o mínimo de 10 e matar 30 monstros dentro da mesma hora para obter o seu item de progresso. Já um assassino precisa esfaquear com sucesso os monstros por diversas vezes. E por aí vai, cada classe tem o seu avanço, tem o seu item de progresso. Porém, agora que o prota detinha em mãos o item de classe do Ceifador da Morte, ele usa como item de progresso. Então, um forte clarão emana dele, e logo em seguida, uma notificação sobe, mostrando que ele havia se tornado um ceifador. E também recebeu a runa do Ceifador da Morte, que aumenta o dano e a velocidade de ataque dependendo do momento do dia. E caso ele fique parado durante a noite, reduz as chances de ser detectado. Dá pra campar legal aqui. E claro, ele também consome a runa ali mesmo sem fazer muito auê. E com este avanço, ele também ganhou a arma primária da sua classe, e ainda informa que seu ranking subiu. E aqui tem uma pequena explicaçãozinha sobre os rankings. Eles são divididos em 6 neste universo. Os iniciantes no nível 1, o aprendiz no nível 10, no 20 é a normal, no 40 são os especialistas, no 60 chega-se ao mestre e no 99 ao grão-mestre. E é só isso, não vai ter desafiante aqui. E a cada ranking que se sobe, você ganha uma habilidade vinculada à sua classe. E por esse ranking 10, o prota havia recebido a habilidade da Insígnia da Morte, onde ele vai dar mais dano nos alvos marcados por a sua habilidade. E por ser o primeiro jogador a avançar de nível e conseguir a sua classe, ele havia também recebido uma habilidade bônus, chamada de Rastrear, onde, como o nome já diz, é possível rastrear a localização de um alvo desejado, e depois de ganhar
todos esses novos hacks, habilidades, ele usa o rastreamento em Huang e decide ir ver o que eles estão aprontando. A cena é rapidamente levada à dupla dinâmica de mais cedo. Arin e o agente estão correndo pela floresta muito debilitados. Parece que eles haviam sido emboscados, pegos em alguma armadilha e precisavam fugir. E claro, atrás deles, quem se apresenta como culpado dessa maracutaia é o grupo do Huang, que estão atrás deles apenas por divertimento. Eles querem a atriz. Dá uma atenção aqui, galera. Nesse mundo, quando você entra pela primeira vez, você pode customizar seu personagem à vontade, fazer do jeito que você deseja. E o carinha aqui, ele escolheu ser calvo. Calvo de cria, meu. Enfim, voltando. O agente até pensa em abandonar a mulher ali, mas não quer decepcionar o diretor Glenn Clock, ou, em um futuro breve, o Demônio Celestial. E eu acho que eu vou começar a chamar ele assim também, porque o nome Glenn Clock é bem difícil de falar. E então, já conformado que vai precisar lutar para protegê-la, ele se coloca em uma pose de batalha. Mas como um fantasma, e sem ninguém perceber a sua chegada, o Prota chega neste ambiente hostil. Ele intervém e pede para explicarem a situação de um jeito rápido. O agente descreve tudo o que aconteceu e suplica por ajuda. Huang até tenta dar uma de bonzão, mas o Prota só manda ele ficar quietinho e com uma pressão ele realmente fica quieto. E avisa que aqueles dois estariam com ele e são seus conhecidos. Enquanto entra no campo de batalha invocando a sua nova foicezinha de combate. E imaginando que ajudar essas pessoas não é tão ruim, porque quem está por trás do agente é uma pessoa extremamente rica. Glenn Clock é herdeiro das maiores companhias e detém um futuro incrível no mundo real. E também porque ele não gosta de Huang e da sua trupe. O Prota então faz uma proposta, para que Huang se ajoelhe e implore para não morrer. Claro que ele fica mega, hiper, ultra power puto em ser humilhado assim e decide ir para a porrada contra o Prota, enquanto imagina em como poderá fazer isso. Ao chegar perto, o Prota faz um singelo gesto de guardar a sua foice, dizendo que, se ele vier para trocação sem armas, ele também fará isso. E então, faz o primeiro avanço indo em direção a Huang em alta velocidade. E já mete logo uma joelhada no estômago do garotão que, quase sem reação, sai voando alguns muitos metros. E aqui, o meu orgulho por esse Prota só aumenta. Ele chega perto de Huang e mete porrada pra caramba nele. Huang, apanhando tanto, acaba se questionando em como que o ceifador negro pode ter tanta força quanto ele que recebeu a runa da força. Em um momento, um dos capangas começa a atirar flechas na direção do Prota, que rapidamente se esquiva e chega perto dele invocando a sua foice e falando algumas coisas fofas, enquanto humildemente arranca o seu braço fora. Em seguida, ele avança nos outros dois NPCs e passa a lambida neles também, cortando as pernas de um deles e o braço do outro. Bem brutal, mas ao mesmo tempo tudo dentro dos conformes. Enquanto eles estão no chão, o Prota imagina que precisará instigar o medo neles, desde já, para que não voltem rastejando e o incomodem novamente no futuro. Então, ele vai atrás do Fujão, que estava se escondendo atrás de algumas árvores por ali. E com isso ele consegue fatiar o braço de Huang sem muito esforço. Em pensamentos, ele se diz que essa dor não é nada comparada ao que causaram a ele, enquanto finaliza passando a foice no outro braço de Huang, e também espetando a sua perna. Ele fica no chão agonizando em dor. O agente diz que isso é brutal, mas ao mesmo tempo gosta desse tipo de comportamento, que esse tal de ceifador negro poderia rivalizar com o demônio celestial. Então, após essa carnificina gratuita, a cena volta para todos os participantes do evento, e todos estão extremamente à flor da pele discutindo sobre quem será o comandante e pedindo votos e brigando entre si. Porém, no meio deles, um personagem chamado Garoto Chocomenta, é isso mesmo que você ouviu, Garoto Chocomenta, diz que tem uma solução muito boa e para eles o seguirem. E esse garotinho tem a runa da persuasão,
o que faz com que as pessoas caiam mais facilmente em sua lábia. E usando de sua lábia, ele reúne a gentalha em volta e dá a sugestão de criar um pequeno grupo para que deste grupo seja votado representante da região. E claro que não é possível votar em si mesmo, senão tudo volta a estaca zero também. Um dos nerdolas de fundo recomenda o garoto Chocomenta como candidato. Além disso, mãos se erguem no meio da galera e começam a recomendar outros possíveis candidatos com nomes muito duvidosos, como o caboclo que colocou o nome de A Vida é um Documentário e o outro que tem o nick de Dragão Negro na minha mão. E eu não vou repetir esses nomes aí nas próximas vezes, vai ser NPC 1 e NPC 2. A galera decide fechar em 4 possíveis candidatos. E o Choco comenta aí, dá até a ideia de fazerem discursos, igual aquele vereador da sua cidade que tu só encontra a cada 4 anos. Mas o NPC 1 interrompe berrando que é uma palhaçada. Este era o segundo no ranking da região, apenas atrás do Ceifador Negro. E não aguentava mais tanta merda sendo dita pelo garoto do cabelo verde. E o clima esquenta na casa dos brothers quando o NPC nota que alguma habilidade estava sendo usada para manipular as opiniões da galera. O Chocomenta tenta manipular o grandão, mas sua habilidade nem rela nele. Existem condições que sua runa precisa atender. Ela só é ativada quando os níveis dos oponentes são menores do que do portador. O NPC grita para a multidão das gentalhas, para que votem nele, senão vai amassar o crânio de geral. O garoto Chocomenta tenta novamente argumentar sobre esta agressividade, mas o grandão é poucas ideias, enfiou uma facada no bucho do mentolado. É, um minuto de silêncio pelo figurante com um nome engraçado, vamos de F. O NPC usa isso como gatilho para os demais votarem nele, afinal, quem não seguisse iria ter o mesmo destino. Mas os caboclos ficam indignados com este ato de assassinato e começam a repreender isso. O NPC é pescotapa total e tem um olhar extremamente maligno. E sem segundas conversas, ele passa a lâmina nos inocentes à frente como se não fossem nada. Isso era incrível, não tem polícia, não tem repórteres, não tem câmeras. Ele poderia matar quantos queria e continua ameaçando os jogadores. E estando como representante dessa região, ele poderia localizar o ceifador negro e assim matá-lo também. No meio da floresta, o Prota está reclamando sozinho que a taxa de experiência está muito baixa, só conseguiu grindar 6 níveis desde que começou a caçar. E neste momento, ele encerra sua caçada, até porque o tempo para realizar a votação acabou, e ele é transportado forçadamente para o ponto inicial da região. Chegando lá, os grupos estavam meio distantes e olhando aquela carnificina de corpos mutilados ao chão. O Prota nota que novamente o NPC se deu bem. Quantas vezes ele já havia visto esta mesma cena perturbadora? O NPC em questão é Jong, e chefe da gangue de Jong, o segundo melhor lutador do seu distrito. Infelizmente, a sua personalidade era uma merda. Era praticamente uma bomba relógio. Ao notar que o ceifador negro chegou ao acampamento, Jong vai até ele e faz um pedido direto e sincero, que ele se torne o seu servo. E isso estaria atrelado com benefícios, claro, o de ele poupar sua vida ao fazer isso. E isso atiçou o nosso garoto. Ele manda o figurante ficar de joelhos e implorar pela sua vida. Só assim iria esquecer o que acabou de pedir. Enquanto invoca sua arma, nada usual para uma batalha, mas super estilosa, pergunta se estava falando grego, já que o NPC não estava ainda de joelhos suplicando pela sua vida. Mas, nesse instante, o anjo bateu o ponto e começou a trabalhar e aparece em campo. O Prota afirma que o pequeno Jong deu sorte. Na próxima, ele precisa ter certeza de conhecer quem estaria desafiando se não quisesse morrer. E o grandão sentiu na base a pressão, seu coração estava literalmente saindo pela boca. O anjo brinca com os humanos, fizeram mais do que só conversar ao ver os cadáveres espalhados e mutilados, mas não se interessa por insetos e vai prosseguir com a votação. E telas super estilosas que nem mesmo o Facebook conseguiu criar aparecem para cada jogador, e eles têm 5 minutos para terminarem de votar em seus representantes. Jong continua lá, fazendo o maior escândalo e berrando para todos votarem nele. A votação tem seu fim, e a contagem de votos é realizada. O Jong fica em primeiro lugar, mas logo atrás dele estaria o Ceifador Negro, e os demais randolas não importam para nós agora. O grandão continua encarando a galera em volta para se certificar de olhar nos olhos e ver quem não votou nele. A anjinha dá o veredito final a Jong, que por ganhar nas votações ganhou a posição de representante da região e a habilidade de autoridade de comando, que permite controlar as pessoas ao seu redor. Ao encarar a habilidade, o sorriso malicioso cai um pouco,
porque ela possuía restrições pesadas, como o limite de usos e o usos simultâneos, assim como a habilidade não poderia funcionar em jogadores com uma classe. O anjinho brinca novamente com o coração da galera, afirmando que não terminaram a rodada. Existe uma missão oculta para esta rodada, e é uma missão que pode quebrar a autoridade de comando do representante. A galera deve conseguir um item de avanço de classe, e até tem cupomzinhos para isso. E isso foi dado de maneira forçada, já que essa opção de classe só iria aparecer no nível 10. Mas como a galera ali ficou coçando os bagos, não uparam de nível na floresta infestada de monstros. Então, o anjo nem dá sermão. Ela informa que mal 80 mil jogadores conseguiram avançar de classe em todas as regiões. E, falando no diabo, uma pessoa nessa região também conseguiu esse feito, enquanto mostra o resultado a todos os participantes com um estalar de dedos. E bom, parece que foi criado um fã-clube para o Prota. Todos o encaram com tanta esperança e vontade. Jong, que estava planejando usar a autoridade de comando para mandar o Prota se matar, agora estaria em uma enorme desvantagem. O anjo fica todo sorridente, já que foi na sua região que apareceu uma classe única, e isso combinava demais com o nome do Ceifador Negro. E nem os anjos, na verdade, sabem como é feito para ganhar as classes únicas do Ceifador. Isso mostra que estão bem abaixo na hierarquia de quem criou tudo isso. Ela até supõe que tudo isso possa ser destino. O nome e a classe parecem ter ligações especialmente criadas para ele. E como se fosse um repeteco de capítulos e cenas, mas não é, sobrinhos, eu juro. Mas essas obras ficam bufando os protagonistas igual maluco. O anjo dá as recompensas de colocação de ranking ao prota. A primeira é uma lista de armaduras iniciais à sua escolha e, sem pensar muito, o ceifador escolhe a cura do caçador de especialista. E, por fim, na caixinha especial, ele seleciona um buff de experiência para a terceira rodada, dado que nesse round terá muitos monstros para serem caçados. Após a distribuição de recompensas, o anjo finaliza essa rodada do evento e despeja a galera para casa. Quando as mentes retornam ao mundo real, Wang desperta desesperado e olha para o seu braço que havia sido decepado, e se conforma que ele está ali, inteiro, completinho. Então, desde que você não morra nos jogos, sempre acordará no mundo real inteiro. Em pensamentos, ele não deseja mexer com o ceifador negro novamente. Ele era diferente, um desalmado repleto em fúria. Do outro lado, Arin e seu agente também acordaram deste universo e estão meio encabulados que tudo acabou assim. A gatona quer agradecer ao ceifador negro por ter salvado suas vidas, mas não era possível. Não parecia que o mesmo desejava ser encontrado na vida real. O agente dá a sugestão para ela, de o encontrar na próxima rodada e agradecer dando algum tipo de item, mas, neste momento, pede para ir descansar. Já no elevador, ele atende uma ligação do presidente Mar, ou do demônio celestial, o mesmo que ficou atrás do Prota no evento de classe. Ele recebeu a classe do Cavaleiro Negro. O agente informa que tanto ele quanto Arin sofreram ferimentos enquanto caçavam na sua região, e isso tinha a ver com o ceifador negro. Então o presidente solicita sua presença mais do que rapidamente para contar os detalhes. Ao se dirigir até o presidente, o Prota estava pela área o seguindo e ouvindo igual a vizinha das fofocas. E voltamos 10 minutos no tempo, onde o Prota estava usando sua habilidade de rastreio real, onde, por conhecer o rosto e o nome, ele consegue localizar à distância as pessoas que deseja, e por isso estava seguindo e rastreando o agente. Sim, sobrinhos, puro protagonismo, nem o FBI tem algo assim. O demônio celestial aparece, e em pensamentos está agoniado para ter todos os detalhes a respeito do ceifador negro. Deseja saber o que aconteceu na rodada anterior e, dependendo do histórico do seu subordinado, não vai ignorar os atos dele, mesmo sendo ranking 1. O agente e o diretor se encontram finalmente. E o agente é tipo um bajulador nato, rola umas 10 cenas aqui dele só falando o quanto seu presidente é incrível e blá 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 blá. Mas essa mamação toda tem um motivo. Ele deseja saber sobre o avanço de classe, como obter este tal item, quais seriam as regras, o que precisava fazer. O demônio celestial apenas informa que é caçando as férias e monstros, e isso apareceu misteriosamente para ele. Porém, na verdade, para ele foi mais fácil, dado que conseguiu a runa do Cavaleiro Negro na primeira rodada, e essa habilidade permitia avançar de classe ao atingir o nível 10. Mas sabe que a natureza humana é complexa e pode mudar a qualquer momento, por isso não vai contar nada a seu empregado, mesmo que o considere da família. Mudando de assunto, ele questiona quem os teria machucado, se por acaso foi o farmingerado ceifador negro. Mas o agente explica que não foi o caso, na verdade ele o salvou. E até mesmo explica toda a história, desde a gangue Huang aparecendo, os atacando, até o ceifador negro chegando e salvando o dia de maneira pomposa.
Isso faz o presidente imaginar que este ser é realmente alguém digno de sua atenção e, ao mesmo tempo, precisava de uma compensação pelo que fez. Porém, o agente tentou fazer isso, mas foi ignorado. O ceifador negro era meticuloso para não revelar sua verdadeira identidade. E por fim, pede que, caso o encontre na próxima rodada, apenas peça que dê os seus devidos agradecimentos em seu nome. E também que fiquem de olho neste sujeito para que possam tê-lo como aliado em algum momento. Antes de sair, o presidente também faz questão de questionar quais eram os apelidos dos valentões loucos que tentaram matar a ele e a Arin. De longe do prédio, o Prata confirma que a lealdade do agente é tamanha, dada que ele veio visitar o seu presidente depois da rodada acabar. E ter distribuído os bolos anteriormente fez ele ter ideia das conexões entre seus vizinhos e o demônio celestial. Esse parecia ser um novo evento que não fez parte das suas outras 99 tentativas. E ainda pensa na runa do demônio celestial. Ela era tão roubada que seria considerada trapaça, mas possuía pontos negativos, como ser forçado a se tornar um cavaleiro negro. E bom, eu acho que é até razoável, né? O nome da runa é Cavaleiro Negro. Esperavam que ele se tornasse o quê? Um coelho? Enfim. O lado negativo real dessa runa é que precisava ser recarregada com mana negra, e este poder não era carregado de maneira natural. É como uma runa que carrega tendências de psicopatia. E bom, isso combinava com o demônio celestial. E cogita que ter alguém assim como companheiro pode ser de certa forma perigoso, mas vai deixar ele no banco de talentos para poder contratar em algum momento. E tem em mente alguns outros candidatos potencialmente talentosos. No dia seguinte, somos levados a um senhor Randola que está reclamando do faturamento da sua lojinha. Até que chega essa coisinha linda aqui. Ai meu Deus, ui, ui, ai, ai, ai. Julie é seu nome, e é filha desse senhorzinho aí. E eles têm uma conversa matinal normal, tipo perguntar como o clima vai, ou ir na padaria comprar um pão. O veiaco tá todo tristonho, e isso é porque a sua filha está participando dos violentos jogos que estão acontecendo. Então, sua mente está toda bagunçada em imaginar que ela poderia correr risco de vida a cada nova rodada. Mas ela alivia a preocupação segurando em suas mãos. Ela estava indo bem, sobrevivendo às rodadas e até mesmo tinha conseguido uma classe especial. E ali conjura uma espécie de luz latente e verde, que causa um conforto. Ela acabou de usar a Bênção, uma habilidade de classe de suporte. E justamente por essa demonstração, pede ao seu pai para se animar. Vai dar tudo de si para sobreviver às rodadas. E durante esse papo, o nosso garotão aparece na loja e automaticamente é reconhecido pelo senhorzinho. Aquele era o ganhador da loteria anterior, que desbancou o governo e tirou alguns bilhões deles. A primeira coisa que o Prota faz é se desculpar. Ele sabe que cometeu algo grave ao ter comprado todos os bilhetes premiados. Isso iria afetar financeiramente a loja. O senhorzinho fica todo constrangido e diz que não foi nada. Essa preocupação era algo trivial. Mesmo assim, o Prota retira de sua bolsa uma quantidade significativa de dinheiros, que se fôssemos converter daria algo em torno de 50 mil reais. Mesmo o velho não querendo aceitar, o Prota apenas deixa no balcão e mete o pé. O senhorzinho pede a sua filha para devolver a grana ao garoto, e ela sai disparada atrás dele. E finalmente, o nome do Prota é revelado, sendo Ryu Min. A cara dele estava estampada nos noticiários por ter ganho tanta grana com a loteria. O nosso prota se faz de bobinho ao conversar com ela, e de maneira muito conveniente, até demais, a garota faz parte de sua turma, e ela até fica meio triste. O prota informa que não é bom com rostos e nomes, então não lembraria dela. E claro que era mentira, ele conhece a Julie, a detentora da classe única de suporte Buffer. E este encontro era como um pretexto de trazê-la para seu lado, como uma aliada definitiva. Eles vão para outro local para conversar, e lá ela devolve a grana. Não quero ficar devendo isso. Mas novamente, o Prota não aceita. Parece até discussão de criança isso aqui. É tipo, me dá, não, eu não quero, ah, eu quero, não, não quero. E enfim, ficam se empurrando. Por fim, ela pede para que o Prota se recorde de seu rosto e nome, afinal são colegas da mesma classe. E tem mais algumas conversas bobinhas até que pegam um contato um do outro e se despedem. Depois que ele vai embora, ela fica super envergonhada pelo que fez. O coraçãozinho dela estava batendo rápido, mesmo sabendo que ele pediu algo bobo, como ser apenas seu amigo neste momento. E ela esculhamba de felicidade e fofura, admitindo que gosta de Ryumin. Oh, coisinha fofa, cuti, cuti, ai meu Deus. Ela se recorda da primeira vez que viu ele, e não foi uma cena tão agradável assim. Ela continuou o seguindo mesmo depois da agressão que sofreu, para ter certeza que ficaria tudo bem com ele.
Mas ele foi apenas trabalhar, como se nada tivesse acontecido e sorrindo normalmente. Ela percebeu que aquele rapaz era mais forte do que ela imaginou, e a partir disso começou a criar um certo interesse por ele. Porém, como 99% das histórias de romance que nunca vão acontecer porque vocês, em suma, têm medo, ela também não conseguiu criar coragem para falar com ele. E se pegou por diversas vezes pensando nele. Seus sentimentos cresceram exponencialmente, mas sequer conseguia se aproximar dele. E talvez, muito talvez, essa era a chance dada a ela pelos céus. Alguém havia ouvido suas preces. E subitamente decide criar coragem que deve chamá-lo para sair. Os próximos dias se passam, com a gatona chamando o Prota para sair mesmo, e com todo tipo de conversa descontraída. Aqui, Min decide levar a Julie como sua aliada até a 20ª rodada. Ao sair de casa, o seu irmão mais novo fica perplexo. Ele nunca havia visto seu irmão se encontrar com alguém e estava indo ao encontro com uma garota. E conversas paralelas totalmente desnecessárias no contexto aparecem. Mas a gatona pergunta por curiosidade em como Min conseguiu ganhar tantas vezes na loteria. E a sua resposta é que simplesmente apareceu em um sonho. E ganhar essa bufunfa toda foi o suficiente para nunca mais se preocupar com dinheiro na sua vida. A conversa acaba evoluindo para as rodadas dos jogos, e ambos estão em regiões diferentes, então não se encontrariam tão facilmente. O Prota se faz de bobo nas perguntas, como se ele não conhecesse absolutamente nada do universo em que os jogos se passam. E a conversa é mais direcionada a conhecer melhor a sua aliada, que explana logo que conseguiu as habilidades de suporte. E ela até usa de bel prazer a sua habilidade da bênção. E essa habilidade é cheatada ao máximo, aumenta todos os atributos em 50% por 3 horas. Isso que ela está apenas no início e não havia evoluído o suficiente. Mas a intuição de se encontrar com ela era justamente isso. Ele queria receber um buff para poder usar um item chamado de Bolsa de Ouro Aleatória, que, como o nome já diz, concede ouro aleatoriamente baseado no atributo de sorte. Então vocês pegaram o bizu, né? E, por fim, a jovem gafanhota apaixonada dá uma pedra roxa ao Prota, já que ele não aceitou a devolução do dinheiro, pelo menos aceitasse esse item que ela pegou enquanto caçava. Ao terminar esse encontro, que foi totalmente proveitoso a Ryumin, ele fica totalmente agradecido por ter conseguido algo assim. E justamente pela explicação do item, os jogadores não faziam ideia da serventia dele, teriam que evoluir até o nível 20 para saber a preciosidade do item. Isso porque a função de combinação é desbloqueada no nível 20. Usando ela, é possível combinar armas a um cristal mágico, e isso traria condições extras a cada arma e cristal. Ao todo, existem 7 cristais mágicos que compõem as cores do arco-íris praticamente. E as cores simbolizam os atributos característicos, como o vermelho para dano, laranja para força, amarelo aumenta a sorte, verde aumenta a velocidade e azul a inteligência. A cor anil reduz o dano recebido. E por fim, o roxo, que era o mais raro entre eles, aumenta todos os atributos. E aqui até ele sabe que isso parece cena de protagonismo. Sorte no amor, sorte no jogo, sorte na sorte, sorte em tudo. O Prota remove um saquinho plástico contendo vermes e pequenos insetos de lá. Ele precisava aumentar seus atributos com base na runa do abate. Lembrando que a runa aumenta os status em 1% sempre que ele mata um alvo, e isso também é contabilizado com insetos, afinal, são seres vivos. E como no outro mundo não há insetos, vai fazer isso no seu universo real. Por isso, mete o pisão nos insetos, 1 minuto de silêncio pelos bichinhos usados nessa cena. Ao fazer isso, abre sua janela de status e valida os pontos que possui junto do seu inventário para usar a bolsa de ouro aleatória. E como todo bom e velho protagonismo, depois de tantas rodadas e voltas à vida, a bolsa o abençoa e conseguiu o valor máximo que ela libera, que seriam 9.999 moedas de ouro. Se juntar as recompensas que havia conseguido nas rodadas anteriores, seu inventário estava preenchido com 16 mil moedas de ouro, e logo imagina que isso é o suficiente para conseguir o item épico em breve. Ao chegar em casa, seu irmão fica todo bobo que ele estava em um encontro com uma provável namoradinha. Ambos estão assistindo TV e ele observa um comercial de carro e imagina que precisará ter a sua própria carteira de motorista em breve também. E o malditinho realmente vai tirar a carteira de motorista e fica se pagando por isso. E é um momento de devaneio. Se pegam pensando em quantos anos ele realmente tem entre as vidas que viveu e quantas carteiras tirou. As cenas seguintes são basicamente dele indo comprar um carro que foi feito em PNG, então ficou muito feio para eu colocar no vídeo. E sacando os bitcoins que havia investido até então, dado que tudo ia cair nas próximas semanas devido às próximas rodadas dos jogos.
E todos esses investimentos dão uns 300 bilhões de dinheiros no fim. E é meio estranho para aqueles que estavam literalmente pobres, ferrapados, acabados, sem um tostão furado, há poucos meses, este é uma mudança de vida meio drástica. A partir de agora, seus investimentos iriam mudar para ações, e causa uma nova preocupação em seu irmão, porque tudo isso é baseado em pseudo-sonhos, não em fatos. E seu investimento iria comer pesado na empresa do Demônio Celestial, a companhia de Clock. A sua empresa era uma especialista em consultorias e não estava no ápice, e iria chegar no seu máximo por volta da quarta rodada e crescer absurdamente. E o Prota investe logo uma quantidade pesada na empresa, comprando em torno de 31% das ações. Naquela mesma noite, Min está olhando a loja do jogo, e é explicado que a loja por si só tem itens meia boca, mas existe a opção de comprar o item de hoje, que é uma função onde se compra um item aleatório que muda diariamente. Normalmente é difícil conseguir o que deseja, já que nunca se sabe o que estaria disponível. Mas hoje era o dia em que o item raro que precisa vai aparecer. O colar esquelético, um item que beneficia tanto a velocidade quanto a inteligência, e é bem barato se considerar os efeitos. Aproveitando, também utiliza o cupom que recebeu da missão anterior, onde concedeu 50% de desconto nos itens diários. E consegue comprar o colar por uma bagatela descontada ao máximo, e ao olhar o tanto de ouro que sobrou, foi bem mais do que havia imaginado, ou conseguido nas outras tentativas, e estava bolando o que deveria comprar. Se ele juntasse mais 6.000 moedas de ouro, poderá comprar uma habilidade comum, e as habilidades superam muito os equipamentos normais. E por sorte do destino, a rodada 13 estava para chegar em breve, e lá existiam diversos monstros para serem caçados. E com isso, diversas recompensas também. 1º de março finalmente chega, o mês que dá início à terceira rodada dos jogos. Os jogadores são transportados até uma espécie de vila em ruínas que está cercada por altas muralhas. E ao meio dessa muralha se encontra um cristal gigante e exuberante. Huang, por algum motivo divino, se prostra em sentido de respeito e reverência a Jong, afirmando que ele é um modelo de gangster a qual ele deseja se tornar. É bem lunático mesmo. E mesmo com a reputação de Jong caindo aos pedaços por conta do ceifador e do anjo que revelou o limite dos poderes da autoridade, Huang ainda deseja segui-lo. É como se fosse um admirador. E bom, ele aceita, afinal de contas, não é todo dia que um lunático pede para ser teu servo fiel, né? Os burburinhos não param, os delinquentes e mal encarados estavam se juntando. Mas tudo para quando o anjinho nada carismático aparece diante deles e dá a missão da rodada. Mas brinca que parece que os humanos andaram se matando no mundo real. A missão, por sua vez, é proteger a relíquia por 3 horas, e dentro da região deles existem 4.900 pessoas ao todo, mas somente 1.225 poderão passar os testes. E o novo alvoroço começa. Muitos acreditam ser um erro do sistema, era menos da metade dos participantes totais que possuíam. Ela cai na gargalhada mais profunda. Parece que os humanos esqueceram que apenas metade pode sobreviver a cada rodada. E a última rodada, todos sobreviveram, exceto pelos figurantes que ninguém lembra que foram esfaqueados pelo Jong, né? A explicação do jogo então é realizada. Monstros vão aparecer nos portões das muralhas a cada meia hora. E o seu alvo é a relíquia no centro da vila. Haverão 4 ondas, e todos devem trabalhar juntos para sobreviver. Se protegerem por 3 horas, vão receber recompensas adicionais. Se não conseguirem proteger, vão receber uma penalidade massiva. Independente de proteger ou não, todos vão ser avaliados pelo número de monstros derrotados. O anjo aponta que o representante da região pode usar a sua autoridade a partir de agora, mas joga no ar o que aconteceria caso ele morresse. Caso morra de maneira natural, ou para o monstro, sua posição iria ficar livre. E se ele morresse para outro jogador, o assassino imediatamente assumiria a posição de representante e receberá os 10 usos da autoridade de comando. No fim, ela só bate palminha avisando que os monstros vão aparecer em 10 minutos, e tem suas dúvidas se serão capazes de sobreviver às hordas. No momento que o anjo sai, a galera empunha as armas com a intenção de assassinar o representante, mas o Prota interrompe e avança até ele sozinho. E ao chegar perto, apenas deseja conversar, e dada a situação que ele se encontrava, o ceifador faz a proposta de o proteger. Mas, em troca, Jong precisará seguir todas suas ordens. E as pessoas ao redor encaram aquilo com um certo receio, não desejavam atacar o primeiro no ranking geral. Porém, de maneira muito inusitada, Jong recusa a oferta tentadora da proteção. Então,
o Prota apenas sai de perto dele, lembrando que aconteceu quase a mesma coisa na última tentativa, e fala em voz alta que não liga se ele vai morrer ou viver. Foi apenas uma tentativa de acordo. Antes da galerinha do barulho atacar Jong, o sino de alerta do início do evento se dá, e a contagem regressiva começa. Jong não vai conseguir lutar direito com todos os seus pseudo-companheiros querendo arrancar a sua cabeça. O grandão segue o Prota até uma área mais isolada, onde estava a entrada da cidade, e nota que ele vai lutar sozinho. Mas antes de pensar em algo a mais, os portões são abertos e de lá avançam as hordas de monstros sedentas. Esses eram os 9.800 goblins enfraquecidos, e por conta da natureza da rodada, os monstros estariam com um terço da força original. Jong corre para uma das casas e decide se esconder enquanto a rodada não termina. E de cima, ele observa o campo, enquanto chama o ceifador de maluco por tentar enfrentar um portão sozinho. Mas ao observar sua perícia e movimentação, é inegável que o maluco é forte. Na realidade, seria algo como insanamente poderoso. Ele combate a primeira leva com certa facilidade. No centro da cidade, é visível as hordas invadindo e quase chegando à relíquia central. Jong finalmente sai do seu casulo de covarde e vai dar apoio na cidade, querendo caçar os monstros para ficar forte igual o Ceifador Negro. E ele realmente tem certas habilidades junto de sua runa de detectação. Mas uma flecha passa rasgando a sua orelha, e ele fica confuso de onde ela teria vindo. A confusão não dura muito tempo, ele volta à realidade após ser perfurado por uma lança de um dos jogadores. Mas ele não é intimidado com pouca coisa não. É só uma estocadinha nos rins, né? Isso não faz mal a ninguém. Toma um Dorflex e partiu esfaquear o coleguinha da frente. Enquanto descia a lambida do NPC aleatório, ele viu a trajetória da flecha em sua direção e consegue localizar o arqueiro, que estaria tirando uma com a cara dele. E o bicho é bom de briga mesmo, utilizou a lança do primeiro rapaz para dar um headshot no arqueiro. Ele imagina que foi uma péssima decisão escolher ser o representante da região. Se preocupar com os monstros e também com os aliados é algo assustador. Em meio à turminha do barulho e massacres a goblins, ele vê o terceiro no ranking da região, apelidado de Dragão Negro em Minha Mão, ou NPC2, e usa a autoridade de comando nele para que o proteja. Enquanto isso, o Prota está lá, trucidando os pobres goblins que só estão tentando sobreviver a mais um dia de CLT. A contagem se dava em 502 abates até o momento, incluindo que ele possuía o buff de experiência que coletou na rodada anterior, e todos os abates que realizavam estavam alimentando a runa do abate também. Durante o massacre, ele até abre o inventário para checar os spoilers que conseguiu, e imagina que nessa velocidade vai conseguir em breve a runa do coração verdadeiro. O banho de sangue continua, ele é poucas ideias mesmo, só fica ceifando daqui, ceifando dali, tanto que os goblins ficam paralisados vendo aquele monstro à sua frente. Após um breve tempo, um som de rajada é ouvido no campo, e os jogadores se perguntam o que estaria acontecendo. Mas, com isso, os monstros começam aos poucos a desaparecer. Este som era o fim da primeira onda. Sobreviveram 3.933 jogadores, e morreram 967 apenas no primeiro round. O Prota observa o representante. Ele tinha usado a autoridade no terceiro do ranking para o proteger, e Huang o estava seguindo de boa fé também. Ambos estavam fazendo uma espécie de escudo de carne para proteger o representante. E sem muito tempo para descansar, a segunda onda se inicia, com 3.933 jogadores ao total contra 7.866 goblins e hobgoblins enfraquecidos. No lado do ceifador negro, ele causa uma nova carnificina nas ondas de monstros, e por conta de todos os abates realizados, ele conseguiu evoluir até o nível 20, subindo o ranking de aprendiz para regular. E a função de combinação havia sido desbloqueada também. Por conta do seu ranking aumentar, a insígnia da morte, que acompanha a classe do ceifador, foi evoluída, aumentando o dano de 100 para 120%, incluindo a habilidade exclusiva do ceifador. A Noite Mortal foi liberada também. A habilidade basicamente transforma uma região em noite. Essa runa é muito útil para quando ele quiser tirar uma sonequinha, né? Esta habilidade contrasta com a runa do Ceifador, que alterna entre batalhar de dia ou de noite. E usando essa nova habilidade, um véu negro recai sobre as hordas de monstros invadindo o portão. E bom, o que acontece no escurinho, fica no escurinho. A segunda onda tem por fim, e pouco mais de 3.300 jogadores sobreviveram. Dessa vez, quase 600 morreram.
Juntando grana o suficiente para uma nova habilidade, o Prota convoca a loja e decide comprar a Detecção de Presença, uma habilidade que pode identificar todos os alvos em um raio de 30 metros. E não tem muito mistério aqui. Ocorrem os badalares da terceira e quarta onda, respectivamente, e os jogadores lutam incansavelmente para deter os avanços dos monstros. Jong, por sua vez, está controlando diversos jogadores com a habilidade da autoridade. Só precisava sobreviver por mais uma hora, apenas resistir um pouco mais. Mas, como nem tudo são flores, a quinta onda era bizarramente imensa e maior que todas as outras. Eram 10.000 gnolls enfraquecidos. E mesmo que eles estejam com a sua força em um terço do que é originalmente, ainda dão muito trabalho por conta dos números que não acabam. E ainda lembrando que os jogadores são novos, todos não passavam de simples pessoas normais. E no meio da batalha, os jogadores avançam para cima do guarda-costas de Jong e querem a sua cabeça para já. Seus soldados rapidamente tombam com os ataques fatais. E ele toma a decisão mais sábia e adulta a se fazer quando um grupo de pessoas está atrás de você. Correu até o Beleléu. E este Beleléu é o portão que estava sendo protegido pelo Prota. Jong suplica que o proteja, que vai acatar a decisão de antes de ser seu servo. Mas é recusado. A oferta era válida somente naquele instante e momento. Não tinha mais serventinha um representante que não possuía autoridade, e dispensa o garotão. A rapaziada que estava em volta estava sedenta. Eles não queriam enfrentar o Ceifador Negro, mas o Jong era outra história. A cabeça dele estava a prêmio. Huang aparece e informa se estaria precisando de sua ajuda. Mas antes de Jong falar algo, leva logo um socão na fuça. Assim, aquele tipo de socão que tu nem espera, só levou e ficou no chão se contorcendo de dores. Huang afirma que vai matar seu querido chefinho para que não sinta tantas dores. É aqui que começa uma sessão de espancamento gratuito que com certeza não é liberado para todas as idades. E por fim, já no chão, entendeu que foi traído pelo garotão e foi jogar no Vasco. F. Jong. O representante da região foi assassinado, e o seu poder de autoridade foi transferido para Huang, aquele que o finalizou. E a primeira coisa que ele imagina é controlar Arin. Mas antes que seja caçado como o antigo representante, ele corre se direcionando ao Ceifador Negro e pede pelo mesmo o acordo que havia ofertado a Jong. Ele estava com autoridade de comando e podia dar tudo ao Prota, mas nosso garotão recusa, pelo simples motivo da atitude do grandão. Ele não gostou disso, e caso ele fique de joelhos e implore, poderia considerar ofertar sua proteção. E ele sabe ler o clima melhor do que o antigo vereador. Suplica que o proteja enquanto ele seria o seu fiel servo. O Prota novamente suspira. Quantas vezes ele já viu essa cena lamentável? Mas diferente de Jong, Huang seria bem útil. Por enquanto. E aceita essa oferta. O garotão agradece horrores, enquanto o Prota se posiciona na frente dele para os demais não avançarem. A galera viu ele lutando contra os monstros. Não era um oponente que poderiam simplesmente se juntar para lutar contra. E ele mesmo dá a opção para a turminha do barulho de eles voltarem a proteger o cristal ou perderem as vidas nessa luta contra ele. E a turma entende o recado e sai de fininho, nem fazem barulho, nem respiram. O Prota observa que toda a situação está indo bem e logo vai acabar, mas vai ser meio anticlimático. Então, manda Huang usar as 10 autoridades de comando e destruir a relíquia. E o garotão já fecha a cara, já que ele estava planejando usar as autoridades de outra maneira. Ele não explica o porquê, apenas dá a ordem, e dá os nomes que Huang precisará usar a autoridade. O garotão nota que entre meio aos nomes, todos os seus amigos estavam na lista. Mas não tem jeito, ele se tornou o representante e todos queriam sua cabeça. Era melhor seguir as ordens do mais forte do que morrer pelo povo. Então, ele dá as ordens, e com isso, alertas de risco ao cristal aparecem para os jogadores. E ao observarem o centro da vila, lá estão 10 cabeças de bagre descendo tijolada no cristal. Mesmo com os diversos companheiros em volta tentando pará-los, eles destroem a relíquia, e com isso a missão principal falha. E é dado a penalidade massiva junto da invocação do Procurador da Retribuição Divina. A missão secundária é sobreviver contra o Procurador até o tempo de 30 minutos acabar. E sim, o Prota fez tudo isso para convocar este chefão. O lado positivo é que a conclusão dessa missão dá mais recompensas que o round padrão. De início isso causa uma boa emoção aos jogadores, eram 1000 moedas de ouro a mais. Mas os jogadores que atacaram diretamente a relíquia seriam penalizados em 50% de seus atributos. No caso, eles vão ser retirados permanentemente.
Até mesmo o representante foi penalizado por não ter sido capaz de proteger a relíquia, recebendo o mesmo debuff. O Prota faz algumas compras de itens importantes antes de iniciar a próxima rodada. Afinal de contas, você precisa estar no drip antes de derrotar um chefão, né? Em seguida, combina alguns itens, como o colar esquelético, a sua armadura e a sua arma também, dando um pequeno upgrade em todos os seus atributos. E aqui, cada pequeno atributo conta um pouco mais. Enquanto o vulto no meio da arena se forma e a rapaziada sente um certo medo sendo invocado, o Prota se recobra que na vida passada, apenas 500 dos 2.700 participantes dessa última fase sobreviveram. Este boss era algo para próximo do nível 40, porém ele tinha algo em mente para essa vez, e iria arriscar matá-lo para conquistar suas recompensas. Esse risco valia a pena. Quando ele matou a Biriel, ele conquistou o título de primeiro matador de anjos, e todos os seus status dobram ao enfrentar os seres divinos, e o procurador da retribuição divina, como o nome já diz, é um ser divino. O procurador entra em campo e o silêncio toma conta. Inicialmente, muitos estão aliviados por ser algo bonito e resplandecente, e talvez não seria tão difícil lutar ou até mesmo escapar dele. Mas o ser divino bate com o cajado no chão e expande seu domínio, referências felas, e assim abre um campo de restrição, onde ninguém de dentro pode sair e os atributos dos jogadores de dentro do domo cairiam pela metade. Aqui, 300 jogadores foram jogar no Vasco. Infelizmente, o ceifador não consegue salvá-los ou ajudar nesta fase. O anjo não dá misericórdia aos pobres jogadores. Ele abre suas asas e conjura um oceano de espadas que é atirado para todos os lados, atravessando todos os jogadores que encontra. Dentro do domínio do chefão, estando preso com ele, era quase impossível desviar das flechas de luz. Mas, se conseguir desviar, não haverá nenhum outro perigo. Enquanto a cambada está distraída levando chumbo grosso, o ceifador corre ao redor da arena, e como esperado, enquanto o perseguidor caça os humanos, ele não presta atenção aos seus arredores, e fica aí de prontidão para quando a barreira cair, para assim causar a emboscada. Aos poucos a barreira é desfeita, e o ceifador negro coloca a insígnia da morte sobre o seu oponente. Ele precisa finalizar tudo isso em um único golpe. Mesmo o perseguidor percebendo este ataque brutal, ainda assim era tarde demais para desviar ou se defender, e leva em cheio no seu olho o ataque. Por conta da insígnia da morte, o Prota conseguiu derreter 40% da vida do seu oponente em um golpe. O Prota, novamente, toma distância para longe, afinal o chefão estava reconjurando a barreira da restrição para localizá-lo. Mas assim que percebe que não pegou ninguém, vai abrir o campo novamente. E no segundo avanço do ceifador, ele desce a lâmina no olho que sobrou do chefão, que estremece a arena com um urro de dor latente. De maneira desesperada, o perseguidor novamente fecha o campo e desta vez pega o Prota dentro da sua restrição. Mas não importava, já que ele estava cego, seria só um cãozinho indefeso com uma espécie de bênção divina. O Prota, por sua vez, ativa a habilidade da Noite Mortal, sobrepujando as luzes. Era assim que este mundo funcionava, e faz o perseguidor perder todo o tato da realidade. Sendo assim, uma nova série de golpes precisos atravessam ele. A primeira asa foi dilacerada no ataque, e em seguida uma nova série de movimentos. Com isso, a próxima asa também é cortada fora. Agora restava mal 10% de vida do chefão, mas ao invés de finalizar o seu oponente, o ceifador corre na direção oposta, se afastando o máximo dele. E aqui um brilho emerge do chefão. A condição do último brilho do procurador da retribuição divina foi ativado. O procurador agora é invencível. Essa era a fase dos 10% da vida dele, e ficaria assim pelo próximo minuto inteiro. E o chefão ataca de maneira descoordenada e desesperada aos seus arredores. Sem poder enxergar, cada ataque em larga escala conta. E chegando nos segundos finais da sua invencibilidade, o ceifador negro parte em sua direção e sobe as notificações da derrota do procurador da retribuição divina, agora com a cabeça decapitada. O primeiro jogador ao derrotar um procurador foi confirmado, e um novo título é concedido ao campeão, chamado de Desafiante da Retribuição Divina. Este, que por sua vez reduz o dano recebido das criaturas divinas em até 80%. Éter condensado e runa radiante são dados por ter sido o primeiro a eliminar a criatura também. A runa foi automaticamente gravada no corpo do jogador. O seu efeito é para cada nível, aumentaria a inteligência em 1 ponto e a efetividade das habilidades de amedrontamento em 1%. Já, por sua vez, o éter condensado serviria para criar itens no nível de Deus.
Como a missão secreta foi concluída, todo mundo ficou rico e ganhou 3.000 moedas de ouro pelo progresso. E eles nem acreditam que passaram dessa fase ao sentirem a pressão do seu último oponente. Mas essa luta do Ceifador Negro foi algo surreal. Chegando no pedaço, Olivia, o anjo, aparece e é a primeira vez que ela vê um humano derrotar um procurador. E pessoalmente afirma reconhecer o potencial do Ceifador Negro. Ela até pergunta do porquê lutou contra o ser divino, afinal, a missão era só fugir dele. Não havia necessidade de se expor. E a resposta dele era porque sim, e também porque as pessoas em volta poderiam morrer se o deixasse livre. Os resultados são finalmente expostos em tela, e como um déjà vu, o Prota se encontra disparado na primeira posição. Ele, sozinho, massacrou mais de 3.600 monstros. E como o primeiro lugar ganha recompensas, dessa vez foi a opção de resgatar um anel para a coleção. E o escolhido foi o Anel da Resistência. Afinal, ser atingido por algum tipo de maldição é praticamente decretar a morte neste mundo. E resistências não aumentam com os atributos normais. E como recompensa extra, ele escolhe 4K de Gold, se recobrando que a quarta rodada não é sobre matar monstros. A voz do anjo não sussurrou no ouvido dos participantes, ela gritou, berrou. A nota de corte do ranking foi 1225, ou seja, todos que ficaram de fora iriam morrer. E eles vão de F mesmo, é só estalar os dedos e cabum. Adeus, galera, foi tudo de Vasco. A terceira rodada tem seu fim, onde a região atual totalizaram apenas 1225 sobreviventes. Somos levados a Arin, que acordou de imediato, e até conseguiu a classe de invocadora e está se exibindo com seus novos bichinhos. Ela conseguiu terminar essa rodada em segurança, por conta das barreiras defensivas dessa fada invocada, e porque seu agente atraiu a maioria dos inimigos. E ela ainda conseguiu ficar no top 3 da sua região. E ainda encara o cristal roxo que conseguiu dessa caçada, imaginando se o ceifador negro aceitaria este presente pela vez que a salvou. E sinceramente, sobrinhos, o que essa galera aqui tem? Ficam dando pedra um para o outro sem saber para que serve. Daqui a pouco o Prota vai acabar fumando todas elas. Huang tem uma discussão com seu amigo, já que ele os ordenou que destruíssem o portal, e isso marcou a cara deles com os demais jogadores. Ele traiu-os de verdade, traiu os crias, para pedir a proteção do ceifador negro. E então, do nada, decide matar todos os amigos que foram traídos anteriormente. É meio esquisito essa relação deles. O agente vai até o seu presidente e conta em detalhes o que aconteceu e o que viu, assim como as evoluções de sua classe e de Arin. O demônio entende que o nível do ceifador está bem acima do dele. As habilidades que demonstrou em campo, o timing de leitura do oponente, tudo parecia perfeitamente calculado. Deixando ele de lado, eles conversam a respeito de Huang e do seu grupo. O demônio ainda está o caçando e estão fechando o cerco para localizá-lo. O agente até entra no mérito que alguém comprou 31% das ações de uma das suas empresas. E isso o deixa até surpreso. O garotão especula que é algum rico que não conheça, ou até mesmo um de seus irmãos. E rapidamente entra em contato com seu representante para localizar esse tal acionista. Já na vida do nosso Ryumin, tudo está tranquilo, tudo está de boa, tudo na paz. Rico não tem estresse, né? Ele tem um debate com seu irmão que está questionando sobre seu nível e classe. Deseja saber, já que havia alguém se gabando no seu colégio por isso. Mas o Prota não revela as informações mais a fundo. Dá um migué e volta a dormir tranquilamente. E finalmente, o CEO da empresa que o Prota investiu entra em contato. E inicialmente, ele vai se pagar de ingênuo, de bobinho. Seria muito problemático entrar com muitas informações aqui. O presidente Mar o convida para um chazinho com bolinhos para discutirem sobre os investimentos que realizou em sua empresa. E eles marcam de se encontrar em alguns dias. E é claro que o Prata receberia essa ligação. Clock criou essa empresa para receber a aprovação de seu pai, então trataria muito bem seus grandes acionistas. Existem várias maneiras de conseguir uma runa. Elas podem ser encontradas em certos locais nas rodadas, ou como recompensas por feitos extraordinários, até recompensas por derrotar os chefes e raramente por derrotar monstros normais. Mas existe a possibilidade também de encontrar as runas do mundo real. É um pouco complicado de manifestar as runas, mas elas existem. E o Prota, sem mais nem menos, se dirige a um galpão abandonado, aguardando um certo alguém chamado de Jung. Em uma de suas vidas passadas, este criminoso sequestrou o seu irmão mais novo em troca de informações. Ele havia descoberto que o nosso garoto era um regressor, porque ele possuía a runa do pensamento interno e podia sondar a mente das pessoas. E fez isso no seu irmão e, claro, no Prota também.
E desde aquele incidente, ele sempre busca vingança contra Jang, desde sua 11ª vida até agora. E talvez por assassinar a mesma pessoa tantas e tantas vezes, as emoções do prota começaram a se perder e diminuir conforme o tempo. Jang aparece sequestrando uma mulher aí por motivos idiotas. E é porque ela o encarou e achou ele feio. É só isso que você ouviu mesmo. Uma simples encarada levou ao artigo 159 de sequestro. No meio dos ataques do meliante para a garotona, o nosso salvador da pátria chega, portando uma máscara para esconder sua identidade. Ele avisa que será a única chance da mulher escapar dali e a banda sair rapidamente, enquanto avança e dá uma tacada de beisebol no porta-luvas do seu oponente. E a mulher consegue sair de fininho. Jang começa a ofender até a alma do prota aqui e parte para cima dele com toda a fúria possível, mas não acerta nenhum golpe, todos passam ao vento. Em um dos movimentos, o prota passa uma ceifada na mão do seu oponente e acerta mais um golpe que o faz ficar sangrando ainda mais. Jang bola um plano que precisará deixar o seu inimigo cego para poder escapar, ele não conseguiria o enfrentar ali. E então utiliza sua habilidade de jogador que parece ser um farol em seu peito, a qual deixa todos em volta cegos. Mas, como todo bom e velho protagonismo, a noite mortal não permite que a luz se espalhe. E a brincadeira só continua. O ceifador passa a lâmina nas pernas do oponente que o fazem berrar de dor enquanto cai no chão. E as próximas cenas são borradas por violência explícita e exagerada. O caboclo fica à beira da morte, todo fincado com os acertos da foice. O prota explica por que está fazendo isso, revelando os perigos dele no futuro, quando ele encontrasse a runa dos pensamentos internos. Essa runa só apareceria quando você escutasse a voz da verdade de alguém, quando uma pessoa suplicar do fundo do peito por algo verdadeiro, como a sua vida. A mulher que fugiu, ela iria suplicar pela vida e por conta disso a runa seria ouvida e dada ao jogador Jang. Mas, como ela fugiu, o prota precisava de outra cobaia. Neste ponto, é apenas tortura. O ceifador recebeu a runa em meio aos golpes que realizou antes, quando o meliante suplicou pela sua vida. Ela já havia sido gravada em seu corpo. E ele fica lá, por um bom tempo aguardando até que sua vítima morra de hemorragia. E não é como se o prota tivesse matado uma flor que se cheire. Esse meliante aí era babaca mesmo e criminoso de primeira. Após morrer, ele utiliza a habilidade de apagar traços, que é bem conivente para os assassinos que querem escapar da polícia. No dia seguinte, nosso garoto vai até o local do almoço junto do presidente Ma, no hotel onde ele também era dono. O cabra é rico pra caramba. Ele agora é no local solicitado e fica fazendo a maior cara de bocó, até que o agente chega para o recepcionar. Inicialmente estranha ser o mesmo garoto que é o vizinho de Arin e cria uma breve suspeita. O agente se apresenta formalmente como A-Sang, o chefe de departamento e braço direito do presidente. Ele leva nosso meninão a uma sala executiva e pede para aguardar, enquanto sai da sala, rapidamente envia uma mensagem ao seu presidente, levantando todas as suspeitas possíveis ao garoto que está ali, e talvez outra pessoa esteja por trás dele. Após um breve atraso, muito comum no mundo corporativo, o famigerado Yen Clock chega na sala. E ambos se cumprimentam, e como toda boa pessoa, eles vão rangar para falar de negócios. O presidente, em meio a tudo isso, pergunta a idade do nosso garoto. Afinal, é muito estranho um rapaz tão jovem ser acionista majoritário. E o prota responde que tem 20 aninhos. E ele não vem de família rica, bem pelo contrário, era apenas um estudante comum até pouco tempo. Mas revela que ele é o centro dos holofotes que ganhou por diversas vezes os prêmios da loteria e acabou ficando bilionário do dia para a noite. E depois disso fez alguns investimentos em bitcoins e amigos. E sobre as notícias, responde que não foi só um sonho que teve, e decide abrir o jogo para trazer a confiança do presidente. E inventa que possui a Runa do Futuro, a qual permite ver anos no futuro. Em suma, ele seria um profeta. O prota afirma que tem umas restrições, a runa não pode ser usada a todo momento, é uma habilidade de gatilho e um tanto aleatória. Por fim, bota o toco na mesa e afirma que eles vão ser grandes, mas precisam mudar o modelo de trabalho e até mesmo o nome da empresa se for necessário. E se ainda não acreditam nele, é para pensarem nas tais coincidências que fez acontecer, como o fato dele ter se mudado para o mesmo prédio de Arin e saber que a atriz era patrocinada pelo diretor. Era algo que rolava apenas nos bastidores. E ainda expõe outras informações confidenciais, tais que apenas os membros diretos e ligados a eles teriam. O que causa uma fúria no agente. Ele acredita que nosso garoto foi enviado por alguém próximo. As suspeitas, por sua vez, são fundamentadas. Não parece muito real o que o garoto de mal 20 anos está falando. Mas ele usa seu trunfo, vai dar informações da quarta rodada dos jogos.
Provar suas habilidades com essas informações seria mais do que o suficiente. Após revelar as informações, ambos figurões estão discutindo sobre as suas suspeitas, e se Ryu-Min realmente for um profeta, vão precisar dele ao seu lado o quanto antes. Então, somos levados a um tempo depois, onde Juri está retornando para a loja do seu pai, e reclama que tem um carro de PNG feio, e quem brota lá é o nosso garoto, que a chama para dar um rolezinho. E a mina só vai, ela não pensou que isso é muito suspeito, ela só topou e bora. A garota tá toda envergonhada, porque isso parece muito com um encontro. Até que o nosso garoto precisa confessar algo, e isso explode a mente dela. Mas ele decide usar sua identidade secreta como um alvo verdadeiro, e anuncia para ela que ele também seria uma espécie de profeta. E isso se torna uma nova troca de informações, onde ela revela sua runa que ganhou lá na primeira rodada, chamada de proteção, onde para cada pessoa em um raio de 10 metros dela, uma fina barreira é criada ao seu redor. Ou seja, quantas mais pessoas ela tem ao seu redor, mais protegida fica. Ele também dá as informações da quarta rodada para ela, para ficar em alerta com os jogadores à sua volta. Todos podem ser inimigos. De certa forma, ela fica bem bobinha por ele ter contado essas informações e questiona mentalmente se ele teria um espacinho no coração para ela. Mais tarde, depois de longas 99 tentativas, ele saca as indiretas da garota e, ao ler os pensamentos dela, notou que ela é chonadinha nele. Ai ai, meu Deus. Depois disso, o tempo passou bem rápido. Os dias se seguiram normalmente, até que finalmente estamos a poucos minutos da virada do mês e uma nova rodada de eventos se iniciando. Antes de ir, o Prota conseguiu comprar um item épico na loja, as Luvas das Sombras, as quais, no escuro, desaparecem e fazem com que tudo que ela segure também fique invisível. Isso combinava perfeitamente com a Noite Mortal. Como de costume, seu irmãozinho aparece para desejar sorte e eles se despedem antes da rodada iniciar. A quarta rodada também é chamada de Rodada da Morte. Somos levados a Huang, que está ainda sob a penalidade dos 50% de atributos diminuídos, e sua cabeça provavelmente estaria a prêmio pelo posto de representante. Ele observa o ceifador negro de longe e decide ir conversar com ele, garantir que seu contrato ainda estaria em vigência. E, bom, o Prota nega isso. Não vê mais utilidade no garotão. Ele nem mesmo conseguiu avançar de classe e não possuía mais as autoridades de comando. Ele só muda na lata que Huang agora é inútil. Com a cabeça a prêmio, não iria ser de grande ajuda. Mas ele dá uma moral para o grandão. O conforta que poucas pessoas viriam atrás dele. Afinal de contas, o destino do representante era sempre o mesmo. E com a galera passando de classe, ser representante era algo menos cobiçado. A duplinha de protagonistas aparecem também, e mais uma vez agradecem pelo que aconteceu na rodada 2. Arin pede que o Prota aceite o cristal como meio de gratidão dela, e de novo, isso é inesperado, mais um cristal vindo como presente. Mas ele não é bobo de negar, e provavelmente Arin não saberia o valor do cristal, se ela soubesse não estaria dando assim. Ele observa os pensamentos de Huang, ele também possui uma pedra, uma chamada de Força Negra e Dourada. Este era um item Mega Power raro, um que era extremamente mais difícil de encontrar do que um cristal mágico púrpura. E obter uma de propósito agora era praticamente impossível. E isso instiga nosso garoto a querer ela. Por fim, a garotada se despede para se prepararem para o início da rodada, e o Prota retorna a conversar com Huang, e desta vez vai estender sua mão em forma de ajuda. Mas precisará de um pagamento. E caso ele tenha uma pedra parecida com aquela de Arin, vai aceitar de bom grado. E sem levantar suspeitas, o garotão rapidamente dá a tal pedra com aparência inútil ao Ryu-Min. E ele vai manter a promessa de salvá-lo nessa rodada, tirar sua cabeça de prêmio. Interrompendo tudo, o anjo aparece e novamente afirma que os números caíram, novas mortes ocorreram no mundo real. Mas, deixando de lado, dá as explicações da quarta rodada. A missão é se matarem. Bem simples e objetivo, nada poético. Eles precisam diminuir os números pela metade. Um dos jogadores faz uma pergunta ao anjo, mas ela dá uma de boa azuda e não responde diretamente. E na verdade, não é que ela não queira responder, ela não sabe ou não pode. O verdadeiro mestre está acima dela. Se ela está escondendo uma regra específica, significa que foi ordens do seu mestre. Ela afirma que eles não podem esquecer do ranking, porém, dessa vez não será formado da mesma maneira de sempre. O anjo se vai, e os mais de 1000 jogadores ficam confusos em como começar isso. Huang não.
ele tem alvos em mente, seus antigos aliados. Ele está sedento não só para matar eles, mas para matar aqueles que estão hesitando nessa rodada. O ceifador negro se aproxima do garotão, o que causa um susto, e ele profere que iria o ajudar a não se tornar um alvo, e estava ali para cumprir essa promessa. E sem muitos mistérios, ele passa a lambida no Huang, o atual representante da região. E isso foi tão rápido que provavelmente o garoto nem se tocou que morreu. E essa era a missão secreta dessa rodada: eliminar o representante no tempo limite. E a recompensa era um token de seleção aleatória de pedras de mana no nível mais baixo. Os filhotes de Cruz Credo apontam os dedos e chamam o ceifador negro de assassino. Nem parece que há pouco tempo atrás essas mesmas pessoas queriam a cabeça do representante, né? E bom, eles não estavam errados. Suas mãos estariam cheias de sangue até a rodada 20, mas não mataria alguém sem nenhum motivo. E os pensamentos da galera é basicamente de criarem um complô contra o ceifador, para que ataquem ele indiscriminadamente e não precisem colocar seus belos pescoços à mostra. E por ter matado o último representante, o Prota herda o título e a habilidade da autoridade. O pessoal fica assustado que até a cor do nome do ceifador havia mudado. Ela estava avermelhada. E em rodadas assim, era normal ficar vermelho, quando se mata alguém. E quanto mais se mata, mais vermelha a coloração se torna. Isso serve para as pessoas caçarem os assassinos. Isso seria melhor para suas mentes. Mas quem mata o assassino também se torna um. E isso vira um ciclo igual ao do Naruto. E isso encoraja os jogadores a continuarem se matando. Nosso garoto começa um discurso, que isso é matar ou morrer. É o princípio natural das coisas, ainda mais dentro dos jogos. Pensar de outra forma seria hipocrisia, e não querer encarar a realidade. Esse discurso foi para incitá-los a continuar na missão. Se ficarem parados e sem coragem, não vão chegar a lugar nenhum. E como havia visto antes, a discussão entre os grupos se inicia. Eles não sabem o que fazer e o gatilho começa a ser puxado aos poucos. A Arin e o agente têm uma conversa bem desagradável. Afinal, é estranho falar em assassinar outro jogador. É um ser humano, e não era algo simples ou até mesmo normal. A discussão até chega ao ponto de pensar em atacar o ceifador negro. Mas o cabra estava no nível 20. Nem se juntarem todos contra ele poderiam tocá-lo. Conversas e discussões. Os nervos vão esquentando ao ponto de pequenas fagulhas incentivarem as lutas. Mas do nada, o pessoal encara o corpo de Huang, levantando. E ele voltou à vida. E, bom, essa era a regra secreta da rodada. Depois de 10 minutos, os jogadores voltam dos mortos. Muitos especulam que aqueles que morrerem nessas rodadas poderão ser revividos. Sendo assim, estaria tudo bem matar um ao outro, e isso de certa forma aliviaria a palavra e o peso de assassinato. Um dos rapazes finca sua lâmina nas costas de uma NPC que cai durinha no chão. Os jogadores ficam espantados com a cena, mas ela foi a cobaia para ver se realmente iria voltar à vida. E bom, 10 longos minutos depois, ela simplesmente se levantou. Suas feridas foram curadas como se fosse um milagre. E mesmo com a ressurreição, o assassinato continua sendo hediondo, porém as fagulhas começam a explodir ao verem os mortos levantando. Neste momento, centenas de jogadores começaram a se matar como se fosse algo trivial. Um campo de batalha sangrento foi formado. E em meio ao caos, o ceifador negro começa a se mover eliminando as pessoas ao seu redor. Ele observa o famoso dragão negro da mão direita, com a runa da absorção. Este campo era um banquete para ele. Seu nome estava ficando cada vez mais avermelhado. Seus olhos fincam no ceifador negro. Quantos acúmulos sua runa iria acumular se fizesse isso? Mas desiste. Até ele reconhece a diferença de níveis e poderes. Ele continua sua rota, matando e matando cada vez mais e absorvendo os atributos para sua runa. Mas em um instante, ele muda de rota e infelizmente topa com o ceifador. E mesmo sem esboçar agressividade, em apenas um piscar de olhos vê o mundo girando. Ele havia sido decapitado e foi azarado de topar com o ranking 1. Do outro lado, Huang aparece com um semblante sinistro. Estava atrás de seus antigos colegas e acabou topando com um deles. E assim, não tem muita conversa, ele só assenta o cacete até fazer o seu ex-aliado morrer à base da pancada. E se existisse um inferno, ele seria descrito assim: um campo de massacre com nada além de intenções assassinas. O agente fica preocupado com Arin. O mental dela iria para os caralho se continuasse fazendo isso.
Em um deslize, um NPC aleatório chega puxando Arin para finalizá-la, mas o agente consegue a defender e eliminar a ameaça. Ela estava visivelmente debilitada, mas pelo menos ainda conseguia reagir às ações e seguir o que ele ordenava. O agente a deixa para trás e pede para descansar, que vai cuidar dos arredores. E em pensamentos, ele estava felizão, que poderia pelo menos focar no seu placar sem ter que deixar os restos para ela, e avança com uma fome fervorosa para cima dos seus oponentes. 10 minutos estavam faltando para o fim da rodada atual. Com certeza era uma rodada cansativa, mas Ryu não poderia perder a oportunidade de ficar em primeiro lugar em todos os eventos. Sua evolução precisava continuar até a 20ª rodada o mais rápido e perfeitamente possível. Na quarta rodada, a classificação não é em base no número de pessoas que matou, mas sim na variedade. Não vale a pena matar a mesma pessoa várias e várias vezes. Diferente de Huang, que estava obliterando os 3 antigos companheiros dele esse tempo inteiro. Realmente esse cara tem uns parafusos a menos. O anjo finaliza Cruel em insana rodada 4. E novamente, com sátiras e brincadeiras aos infelizes humanos. O sistema faz todos os mortos retornarem instantaneamente para os resultados finais. O placar aparece diante de todos, e o ceifador negro ficou em primeiro lugar nas regiões, com 722 abates. Insanamente, ele eliminou 70% das pessoas dessa região sozinho. E como recompensa, ele recebeu o bilhete da armadura rara e um baú de seleção especial. Rapidamente coleta sua nova armadura, as vestes do assassino sanguinário, e como recompensa extra, um aumento de 50% nos atributos para a quinta rodada, já que ela era uma rodada do inferno, difícil mesmo. E como de costume, o sistema paga aqueles que não se qualificaram no evento, e 521 pessoas desaparecem em apenas um piscar de olhos. A rodada termina e somos levados ao agente indo acordar o seu patrão no meio da madrugada. Ele estava preocupado, já que ele não estaria respondendo as mensagens. E, na verdade, ambos estavam exaustos. Foram muitos e muitos mortos nessa rodada anterior. Uma pessoa normal não conseguiria ficar com a mente leve. E cogitam que o ceifador seria algum tipo de força especial. Ele era brutal e sanguinário. E o mais impressionante é que nessa rodada foi conforme o profeta revelou. O presidente decide confiar neste cara. Eles precisam dele como aliado e devem o convidar para uma celebração sobre terem sobrevivido à quarta rodada. Seguimos para o Prota, indo buscar a sua pseudo-namoradinha, que também o está agradecendo por dizer os detalhes da rodada. Se ela não tivesse matado 30 pessoas, não teria conseguido passar. Julie era diferente de Arin. Ela não era uma flor delicada. Poderia, na verdade, considerar ela uma erva daninha que não iria parar de crescer. E ela está em um estado mental complicado. Mesmo todos querendo sobreviver, ela ainda assim os matou. Mas Ryu questiona em o que aconteceria se ela não voltasse. Muito provavelmente que sua família iria chorar e ficar triste. A missão deles era sempre voltar para suas famílias. Essas palavras a deixam mais conformada que a situação é matar ou morrer, e agradece pelo apoio. E ele também a convidou para contar sobre a quinta rodada. Ela será literalmente um inferno, e todas as regiões serão unidas em uma só. Isso era preocupante de contar, afinal, ela tentaria o encontrar durante a rodada. A solução para vencer a quinta rodada é ela se encontrar com o Ceifador Negro. Vai precisar da cooperação dele. Julie Stanha, ele era o top no ranking e ainda era um nível 30. Não teria o porquê fazer parceria com ela. Mas o Prota pede para não se preocupar. As habilidades da garota como suporte eram incríveis e ele iria querer essa ajuda. Não só para a rodada 5, mas para as próximas também. Até porque a habilidade de ver o futuro foi ativada e ele sabia disso. E para pagar essa informação, ela usa suas habilidades para dar um up no garotão. E ele abre um sorriso todo fofo e em contrapartida, ela não sabe nem reagir. Olha essa carinha dela toda fofinha. Ai meu, ai, ai, cuti, cuti. Com certeza o autor tem os seus favoritos. E usando o mesmo script de uns 15 capítulos atrás, Ryu mata os insetos e com a ajuda do Buffy de Julie, vai usar o token de pedras de mana com os seus atributos maximizados, incluindo a própria sorte. Nada surpreende, ele consegue os 5 cristais aleatoriamente e aproveita para combinar os cristais iguais entre si, para gerar um com um efeito mais poderoso. E bufa todos os seus equipamentos. Eu vou pular essa parte aqui porque é repeteco e não tem sentido só de vocês olharem para uma telinha de inventário. A partir de agora, vai se preparar para se encontrar com o demônio celestial.
e vai levar o seu irmãozinho chorão junto também. Quem chega para escoltá-los é o chefe En, ou comumente chamado de agente. A galerinha do Balacobaco vai até o Imperial Hotel, a qual é de posse do demônio celestial. A turma se cumprimenta enquanto o irmão mais novo fica se tremendo igual um chihuahua. A pessoa à sua frente, Ian Clock, era uma figura extremamente ilustre no mundo dos negócios e um dos herdeiros de um grande grupo econômico. Até mesmo Arin foi convidada para dar um charme no ambiente. E ela reconhece os irmãos. São os mesmos que estavam distribuindo bolo há uns meses pelos apartamentos. O Prota se faz de interessado em Arin, e claro que o presidente fica animado, afinal, mesmo sendo um profeta, ele ainda era um jovem homem e se interessaria por mulheres deste calibre. Já na mesa, as formalidades e conversas casuais são feitas. A galera fica sabendo que os pais do Prota já faleceram, e isso arruina o ambiente todo. O chefão ali pegou mal na pergunta, hein? Poxa vida. Durante as conversas e celebrações, o chefão pede para conversar em particular com Arin e a leva para fora da sala. E lá fora a personalidade dele muda completamente. Um olhar de fúria percorre a garota. Ele a chamou ali para criar uma boa atmosfera, mas ela estava praticamente muda. E parece que o agente não contou quem seria aquele garoto, que além de um grande investidor, era o dito cujo profeta. Sabendo disso, é ordenado a usar o seu rostinho bonito, sorrir e elogiar o profeta. A missão dela era conquistar o coração de Ryumin a todo custo. A garotona volta para o salão de jantar, mas já que a comida acabou, o presidente sugere irem para outro ambiente. No caminho para saírem da sala, quem se aproxima de Arin é Won, o irmão mais novo. Vendo essa cena, o presidente manda um zap-zap para Arin, informando que o foco dela deve ser o mais novo, já que ele era seu fã. Se o mais novo for cantado e absorvido por ela, o mais velho eventualmente se entregaria aos seus encantos e charmes também. Já dentro de uma sala exclusiva, o Prota pede que a atriz e seu irmão vão para fora para tirarem as fotos. Teria alguns assuntos a tratar ali mesmo. Ao saírem da sala, ele encara o presidente e pergunta se achou que seria fácil o convencer. E parece que o presidente esqueceu que sua classe era de profeta. Ele viu o futuro, incluindo a conversa dele com Arin, e pergunta em como vão trabalhar juntos com ele querendo esconder o jogo assim. E os limites passaram quando ele fez Arin tentar fisgar o seu irmão mais novo. O chefão pede por perdão, não imaginava que este pedido iria piorar ainda mais a situação toda. Os motivos de Ryu ter aceitado essa celebração foi justamente para contar sobre a próxima rodada, mas se continuarem escondendo as coisas dele e jogando por suas costas, vai desfazer a parceria. Mas aceita as desculpas já que elas foram muito sinceras, e revela os dados da próxima rodada, que seria necessário eliminar 300 orcs, mas não seria tão fácil quanto parece. Além disso, as regiões seriam combinadas, e continua contando alguns detalhes. O presidente pergunta se por acaso eles vão se encontrar com o Ceifador Negro. E a resposta é que sim, vão se encontrar muito em breve com ele. E havia mais um detalhe: o presidente estaria atrás de Huang. E bom, é pedido que ele não vá atrás do Marmanjo, que se pegarem ele, sofrerão uma grande perca. E é apenas isso que pode contar por hora. O Prota está mantendo Huang vivo porque ele vai ser útil. E o demônio celestial concorda plenamente com essas informações, mas de certa forma está com raiva e imagina que precisará extravasar isso. E ele realmente vai extravasar. A cena muda para um velho correndo entre os becos e vielas, já com o braço cortado. E em seguida, ele tem a sua perna cortada também, ficando totalmente imóvel no chão e clamando por perdão. Mas ali está o demônio celestial, cumprindo seu papel de justiceiro. Este velho se envolveu com crimes quando mais jovem, e mesmo que tenha sido condenado e pago por eles, o garotão não o perdoa e desce a espadada nele. É possível ver o velho sendo engolido por uma aura negra e densa. Este era o poder do demônio celestial. E para usar a aura negra, ele precisava da mana negra, que era recarregada a partir da vida dos outros. E matar pessoas o fazia ganhar muito mais mana negra do que matar monstros, e combinava com sua personalidade. Ele era um cara que adorava caçar e matar criminosos. A classe do Cavaleiro Negro era simplesmente perfeita para ele. E imagina que Ryumin já sabe sobre essas cenas, já viu ele matando e se aproximou mesmo sabendo que ele era um serial killer. E bom, isso era extremamente interessante. Um tempo se passa e Ryu já está planejando o próximo passo.
e estava na hora de tomar a atitude de conseguir uma das 5 runas que ele pode no mundo real, a runa da clonagem. E bom, eu acho que eu nem preciso explicar o que ela faz, né? Se o nome é clonagem, eu acho que ela clona. Enfim, sobrinhos. Aqui terminamos a primeira temporada desta obra. E como sempre, sendo muito redundante, desce aquele like, se inscreva, ativa o sininho aí, dá aquele comentário na moral, faz tudo que tem que fazer aí, pô. Esse vídeo deu trabalho pra caramba pra fazer e dá essa recompensa pro teu tio favorito. Vamos lá. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo.